Aleluias. Boa noite, irmãos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 3, versículo 10 em diante. São Mateus, capítulo 3, versículo 10. Está muito bom a atmosfera dos louvores, né? E a Bíblia nos ensina que Deus habita no meio dos louvores. Principalmente quando aquele louvor é de coração, é sincero e vem direto da alma, né? São Mateus 3, verso 10, que diz assim: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá o celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. Senhor Deus e eterno Pai, nós como seres humanos e sabemos que as nossas faculdades mentais elas são limitadas, nós temos a condição de aprender o ABC e montar as palavras e ler, Senhor. Mas é o Senhor quem vem com o Teu Espírito e vivifica estas palavras em nossos corações. E nesta hora, Pai, eu peço humildemente que o Senhor tome o controle desta plataforma, do meu coração, das minhas faculdades mentais, e fale ao coração do Teu povo, Senhor, com estas palavras vivificadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos o controle de cada espírito que aqui está. E o Teu Espírito tem o controle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podei-vos assentar, irmãos? Eu tenho nas minhas mãos uma mensagem intitulada, que o Mombrana pregou em 61, Assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E eu vou dar o mesmo título, não vou mudar nada disso, apenas vou prosseguir aqui. E se Deus me ajudar, nós vamos chegar em algum lugar, né? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? E aquilo que o Moisés falou é verdade. Se o teu glória a Deus sair daí, vai estimular o pregador para se inspirar mais, né? Só não pode inspirar mais que 1h30, né? O que é que vocês acham? Não, nós vamos respeitar o tempo aqui, se Deus permitir. Essa mensagem que o Mombrana pregou, assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Certa vez fizeram uma pergunta para o Mombrana, e perguntaram: por que você acha que Jesus tinha que ser batizado? Se ele era santo e não havia pecado nele. E ele disse que por um período de tempo ele ficou até pensativo a respeito disso. Se Jesus nasceu de uma virgem e veio não pelo pecado, como todo ser humano veio, como Paulo disse, todos nós nascemos em pecados, e fomos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus não teve o mesmo nascimento, não teve o mesmo processo que nós tivemos para nascer nesse mundo. Ele veio
através da palavra que ele já tinha profetizado há 712 ou 800 anos antes. Por Isaías capítulo 6 ou 7, verso 14, ele disse: pede para Deus um sinal. Não, eu não vou pedir. Porém o mesmo Deus vos dará um sinal, que uma virgem conceberá e ela dará luz a um filho. E lhe porão o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus já tinha falado aquela palavra. Deus já tinha professado ela pelos lábios de Isaías. O que era necessário agora era essa palavra vir e se tornar real para o povo. Mas para ela se tornar real, Deus precisava encontrar uma pessoa qualificada para receber aquela palavra. E ele encontrou um dia uma mulher chamada, uma moça, uma jovenzinha, chamada Maria. Ele encontrou ela indo buscar água no poço, e o anjo do Senhor desceu e veio e falou a ela, e disse: salve, agraciada. Bendita és entre as mulheres, Maria, foi achado graça em ti. Olha, em outras palavras, Deus olhou o teu testemunho, Deus olhou a tua caminhada, Deus olhou a tua vida, Deus viu que você se preservou, por isso de ti, aleluias, de ti virá o Emanuel, virá o Salvador, virá aquele que perdoa pecado. E a Bíblia diz que Maria ficou um pouco encucada, no nosso palavreado, ela ficou um pouco pensativa a respeito daquilo que ela tinha ouvido. Mas a primeira coisa que o anjo veio, ele disse: não temas. E é assim que Deus faz nas nossas vidas, é assim que Deus faz no nosso cotidiano. Não temas, apenas confia, irmãos. E quando ele disse isso, Maria estava apta para receber a palavra, estava ou não estava? E eu pergunto para você, quando eu começar a pregar aqui, você está apto para receber a palavra? Posso dar uma discorrida então de Gênesis e Apocalipse? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. É bom ouvir a palavra de Deus e é até bom falar, mas nós devemos cumpri-la, não só ouvir nem só falar. Isto deve ser cumprida em nossos corações, em nossas vidas, em nossos pensamentos. Como eu disse aos jovens hoje pela manhã, a nossa vida tem que estar completamente guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele toma posse, quando ele entra na casa, ele não quer entrar na casa só para cuidar do teu corpo. Ele não quer entrar na casa só para ser o curador. Ele não quer entrar na casa só para ser o abençoador. Não, ele quer entrar na casa para ser o Senhor da casa. Dominar os pensamentos, dominar as atitudes, dominar a palavra, dominar o teu caminhar. A tua alma, o teu espírito, ele quer dominar. Porque ele não quer só um pedacinho, como as denominações falam. Deus só quer o coração. Sim, ele quer o coração, mas ele quer algo mais do que só o coração. Ele quer a tua alma, ele quer o teu espírito, ele quer o teu corpo totalmente entregue, para que então, ao ouvir a voz do anjo, você possa conceber a vida de Deus. Que privilégio para Maria, que privilégio para mim e para você, ouvir a palavra de Deus. Mas existe uma coisa, ou você recebe ou você não recebe. Você pode ouvir e não receber. Disse o profeta em uma das suas mensagens, ele disse: eu já ouvi e vi o Espírito Santo descer em uma multidão e apenas uma pessoa sair abençoada e ver a coluna de fogo. Assim como o anjo, aquele Espírito Santo desceu em forma de pomba, só João viu, e ninguém mais viu. E João percebeu que eles não tinham visto. João teve que apontar. Eu vi, porque quando eu estava lá no deserto, esse Espírito que está aqui, ele me guiou em todos os dias da minha vida, e esse mesmo poder sobrenatural, enquanto eu estava lá me alimentando de mel, e mel silvestre e alguns gafanhotos, esse Espírito, esse Deus,
esse sobrenatural, me disse que sobre aquele que eu visse descer o Espírito, esse seria o Salvador da glória, esse seria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Deus não veio só para perdoar, Deus não veio só para abençoar, Deus veio para tirar o pecado. Vamos voltar um pouquinho nas Escrituras, e também agora, verso 10 do capítulo 3, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Queremos conhecer um pouquinho desse machado de João aí. Que tipo de machado era aquele? Não era um machado que imolava a cabeça das pessoas, não era um machado que rasgava a carne, mas era um machado que tirava o pecado. Aquele pecado que estava lá na raiz, aquele pecado que já estava com brotos, que já estava com frutos. E o João olhou e viu que alguns fariseus estavam ali, e ele disse: já está posto o machado na raiz da árvore. Aí logo depois nós encontramos Paulo falando que a palavra de Deus, Hebreus 4:12, é como uma espada de 2 fios. E ela é afiada, ela é muito afiada, irmãos. Só que essa palavra, ela não corta os nossos braços, ela não corta o nosso pescoço, ela corta o pecado. E ele disse: essa espada é de 2 fios. Se levar para um lado tem o Velho Testamento, se levar para o outro tem o Novo Testamento, e dos 2 lados ela corta. E ele disse: é uma espada de 2 fios. E ela penetra até a divisão da alma, onde o machado não chega, aonde a foice não chega, mas essa palavra chega. Porque essa palavra pode chegar ali no seu coração e dizer o que está errado, e dizer aonde você está na falha. E o profeta dessa era disse: nós viemos ao culto não para sermos cristãos, mas viemos aqui para sermos melhores cristãos. Você não vem aqui porque você é um cristão, por mais que isso somos. Vamos deixar isso de lado, deste lado somos, mas você veio aqui para ser um melhor cristão. E é bom quando a palavra pega, né, irmãos? É bom quando a palavra nos atinge, porque enquanto está nos atingindo, Deus ainda está falando. O problema é quando a sinetinha não toca mais. O problema é quando o pastor diz, ou a pregação, ou o obreiro, seja lá quem for, vem e diz: sai dela, povo meu, e você diz: eu vou continuar, foi ele que me fez. Não, mas quando aquilo toca lá no coração, você tem que dizer: Senhor, obrigado. Deus está falando, eu sei que é o Senhor que está falando, e eu quero melhorar, e Deus sabe o que você tem que melhorar. O pastor não vê, o obreiro não vê, a igreja não vê, o irmão não vê, mas Deus que vê tudo, todas as coisas, porque a Bíblia diz que tudo, não deixou nenhuma reserva, tudo está nu e patente diante daqueles que havemos de tratar um dia. Então ele vai ver meu cotidiano, ele vai ver quando eu estou no sofá, ele vai ver quando eu estou no quarto, ele vai ver quando eu estou na sala, ele vai ver quando eu estou na cozinha, ele vai ver quando eu estou no serviço, ele vai ver quando eu estou na rua, ele vai ver quando eu estou no ônibus, ele vai ver quando eu passo por alguma mulher mal vestida, ele vai ver quando você passa por um homem mal vestido, ele vai ver todas as coisas, porque esse olho biônico de Deus vê todas as coisas. E o que João estava fazendo? Ele estava cumprindo com aquilo que tinha que ser cumprido. E ele tinha que se posicionar pela palavra. E ele começou a olhar Israel, o povo de Israel, aqueles que se chamavam cristãos. E ele viu que, por certo, aquele dom profético que ele tinha, aquele ministério profético que ele tinha, ele viu e aquele discernimento começou a vir. E ele começou a ver aqueles fariseus, que todo pomposo, porque atrás de uma gravata qualquer um pode ser famoso. E ele começou a olhar para aqueles fariseus e veio essa mensagem. Vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras,
Que difícil você escutar isso de um homem que veio do deserto. Quem sabe um dos fariseus, o chefe lá vamos dizer, o bispo-chefe, né, da comunidade deles, saiu da igreja depois de ter lido os pergaminhos da lei, e os irmãos lá, os seus secretários, associados, né, porque hoje tem associação para tudo. Você entra numa igreja, ou tem que se associar para ser diácono, tem que se associar para ser tesoureiro, tem que se associar para ser pastor, tem que se associar, parece um Cicobi, associação, né? Paga lá 10 pila por mês pela carteirinha, 5 é para ele e 5 é para a carteirinha. E aí sai aquela turmada lá fora, enxerga um homem vestido de pele de carneiro, barbudo, tudo sujo, fedendo pó do deserto. Mas quem que é esse camarada aí? Da onde é que ele saiu? Está aí condenando nossa igreja? O que é isso, chamar nós de raça de víbora? Mas ele não se intimidou com isso. Um homem de Deus não se intimida, irmãos. Se ele realmente está correto, uma vida correta, cheia do Espírito Santo, ele não vai se intimidar com os fariseus. Ele olhou e disse: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem que vos ensinou a fugir das coisas corretas de Deus? A substituí-las por dogmas, credos? A substituir por denominações? Quem vos ensinou estas coisas? Eu estou com a mensagem do profeta aqui, Quem vos ensinou a fugir dos ensinamentos de William Branham? Que esse William Branham, não estamos adorando um homem, mas é o ministério de Malaquias 4, 5 e 6, se cumprindo nessa última era. Podem olhar para nós e dizer: quem são esses aí? Mas irmão, nós temos que nem Paulo, nós sabemos em quem temos crido, e estamos certos que Ele é poderoso, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é chorar, não, irmãos. Arrependimento não é só derramar lágrimas na oração. Isso é bom, é perfeito. Arrependimento é dar meia volta. Parar de seguir adiante e dar meia volta e voltar para a coisa certa. Olha só o que ele diz aqui, eu nem entrei na mensagem, irmão, como é gostoso a leitura da Bíblia. Ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Voltem para os princípios, era isso que João estava dizendo para eles. Volte para os princípios, vocês aí que professam ser mestres da lei, vocês deviam conhecer que o que está acontecendo aqui é o que Isaías falou. Voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. E não presumais de vós mesmos, dizendo temos por pai Abraão. Quem é você se o nosso pai é Abraão? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluias! Que mensagem, que eles estavam tão inteirados em suas teologias e PhDs, que eles não conseguiam entender um forasteiro que apareceu do deserto lá. O que esse homem está fazendo aí? Ele estava fazendo o assim diz o Senhor, porque em seu coração ele dizia: assim me convém cumprir toda a justiça de Deus. Deus não pediu para nós cumprir só um pedacinho da palavra. Deus não pediu para nós cumprir só o Novo Testamento. Ele pediu para nós crer em toda a palavra dele. E se essa toda a palavra dele vir para nos corrigir, vir para nos exortar, ela também vem para nos abençoar, ela também vem para nos consolar, porque é a palavra.
Porque eu vos digo uma coisa, vocês aí que estão me ouvindo, ele disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele o qual eu estou pregando, ele vai vir, e ele é tão poderoso que eu não sou capaz nem de amarrar a sandália que está nos seus pés. Ele é muito mais poderoso do que eu. Eu batizo com água para o arrependimento, mas ele vem para batizar com o Espírito Santo e fogo. Aleluias. E este Deus que João Batista pregou foi o mesmo Deus que William Branham pregou, e é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. E aleluia. Ele não quer que você só tome um banho de água, ele quer queimar o pecado, ele quer purificar a alma, ele quer purificar o espírito. Aleluia. O que precisamos é fazer o que João Batista falou, trazer direto à visão dos homens frutos dignos de arrependimento. Eu me arrependi há 30 anos atrás, então por que está fazendo a mesma coisa? Eu me arrependi aquele dia tal, então por que continua na mesma coisa? Você não deu meia volta. Você está caminhando na mesma estrada, é meia volta, em direção do norte, é meia volta, irmãos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Ele vai vir e vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Em sua mão ele tem a pá e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Aleluias. Eu estou aí, irmãos. Eu estou nesse celeiro. Você tem que estar nesse celeiro. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Aí João se apavorou, né? Meu Deus, eu até agora estava falando que ele vem batizar com o Espírito Santo e fogo, e que eu não sou digno de atar as sandálias. Agora ele vem pedir para mim ser batizado, para mim batizar ele? Meu Deus, não, eu não posso. O que estava acontecendo ali? O profeta disse que João era profeta, e ele sabia o seu ministério, e conhecia quem era Jesus, e Jesus sabia quem era João, e o profeta e a palavra se encontraram. Aleluia. Como é bom quando o profeta se encontra, porque aí se cumpre o que Amós 10:7 disse: eu não farei coisa alguma sem antes, aleluias, mostrar aos meus servos os profetas. Deus não poderia fazer nenhum milagre, Deus não poderia sair curando, Ele não poderia sair pregando, sem antes se revelar ao seu profeta da hora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, eu estou com fogo aqui que... Às vezes eu oro e digo: Senhor, me dá um pouco mais de calma para pregar, não deixa eu ser tão gritão assim. Mas é o jeito que Deus me fez, irmão. Não quero mudar isso aí. Aí o profeta e a palavra tiveram um encontro. Aí a palavra olha para o profeta e disse: lembra? Em outras palavras, irmão, só estou fazendo um quadro. Ele disse: João, eu falei de você pela boca de Isaías. Não me recordo a escritura, Isaías 40 ou Isaías 4, que Isaías fala de João, voz do que clama no deserto. João, eu falei de você através de Isaías, e você veio pregando de mim agora. Agora, João, tudo o que você pregou vai ser manifestado, porque aquilo que você pregou tem que se cumprir. Mas Jesus, eu careço ser batizado por ti. Agora, se você pegar Êxodo 29, verso 4, você vai ver que no Velho Testamento, para um sumo sacerdote entrar, 40? Isaías 40. Para um sacerdote entrar, eu estou citando agora Êxodo 29, 4, ele disse
que a Bíblia diz isto, para que um sacerdote, eu vou ler para vocês. Glória a Deus. 29, verso 4. Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. E quem que era Jesus? O nosso sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote, ele era o próprio sacrifício, e ele era o próprio aquele que ofereceu o sacrifício. E lavarás com água, depois tomarás os vestidos, e vestirás Arão da túnica e do manto, e do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artifício do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre sua cabeça, e assim o ungirás. O Espírito Santo desceu sobre Jesus antes de ser batizado? Não. Jesus teve que ser batizado, para se cumprir Êxodo, para ele cumprir a sua própria palavra, a sua própria lei. Ele teve que se encontrar com o profeta trazer ele ao batismo, e ele disse: não se preocupe, João. João estava preocupado porque: Jesus, tu não tem pecado, tu não é um de nós que nasceu em pecado, por que eu preciso te batizar? João, nós precisamos cumprir a palavra. Por que você precisa da mensagem? Por que você precisa da Bíblia? Para cumpri-la. Jesus então autorizou João a batizá-lo. E depois de batizá-lo, você vai ver que o Espírito de Deus, o céu se abriu, e João viu o Espírito Santo descer como forma de pomba e pairar sobre a cabeça de Jesus. E depois uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Deus estava cumprindo com a sua própria palavra. Agora você imagina, irmãos, se o próprio Deus que desceu do céu sem pecado, o próprio Deus que desceu do céu sem sequer alguma coisa contra ele, nós poderíamos indicar, ou falar, ou pensar, porque nele não tinha pecado. Ele mesmo disse: vocês não podem me imputar pecado. E a Bíblia diz que em seus lábios não houve engano. Agora você olha esse homem todo poderoso, chamado Jesus Cristo, que desceu da sua glória para cumprir o que Isaías 7,14 disse, para cumprir o que Isaías 9, versículo 6 disse. E um filho nos nasceu, um filho se nos deu, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele nem tinha nascido, já era príncipe da paz, nem tinha nascido, já era pai da eternidade, nem tinha nascido, já era conselheiro. Tanto é que nós vamos encontrar ele lá naquela comunidade, vamos dizer assim, com 12 anos de idade, ensinando os doutorados. E eles tiveram que assumir aquilo que eles disseram: esse rapaz, em outras palavras, esse rapaz tem um grande ministério. Mas um menino de 12 anos ensinando mestre, não era só um menino, era o Deus encarnado naquele menino. Quando a palavra vier, irmãos, e se encarnar na noiva, como o profeta disse, não será só um Ariel caminhando aqui, será o Cristo ressurreto caminhando no Ariel. Não será só a igreja de Erechim caminhando, mas será o Cristo ressurreto caminhando em você. Isso devia fazer nós pular, isso devia fazer nós gritar. Porque se você for numa igreja onde as pessoas estão mudas, não tem cura divina lá. O Deus que faz o mudo falar não está lá. Porque o Deus que faz o mudo falar, o mudo sai glorificando.
E o mesmo Deus que fez o mundo falar, fez eu enxergar esta palavra verdadeira. Aí você olha lá e você pensa em cego Bartimeu, ou naquilo que o profeta falou de Jó. O que eu ouvia, uma vez eu ouvia sobre isso, mas agora eu vejo. Irmãos, jovens, irmãs, irmãos, todos que estão aqui, uma vez você ouvia que o Espírito Santo iria ser derramado na igreja, mas agora, se você desejar, você pode vê-lo, não só ouvir. Por que você não corta o teu cabelo? Porque assim me convém cumprir toda a palavra de Deus. Por que você não se pinta? Porque assim me convém cumprir toda a palavra de Deus. Por que você é justo em seus negócios? Porque assim me convém cumprir toda a palavra de Deus. Pega Elias. Elias achou que estava sozinho, se escondeu e disse: Senhor, eu tenho me posicionado. Eu me posicionei. Ele foi lá e botou o dedo da carne de Acabe lá e disse: ó rapaz, você é um israelita, foi se misturar com essa Jezabel. E outros falaram: você devia ter vergonha, homem. Você está representando a nação eleita, a nação, os filhos de Deus, e você vai aí e se apega com essa feiticeira, com essa pagã. Olha que mensagem dura para Elias, olha que responsabilidade para Elias, olha que responsabilidade para os pregadores ter que pregar uma mensagem dessa na era em que estamos vivendo, onde as igrejas estão enchendo, mas enchendo de quê? Só de corpo, irmãos. Você olha para essas paredes pretas, é todo mundo, a cidade, 10% da cidade está lá. Ixi. Glória a Deus. E um coleirão, velho, dá para amarrar um pitbull naquela coleira. É engraçado, irmãos, por um lado, mas é uma era de paganismo. E se nós não vigiarmos, o paganismo vai entrando. Porque um anelzinho não faz mal, uma coleirinha não faz mal, uma pulseirinha não faz mal, e o que não faz mal sempre vai entrando. E a morte vai entrando e não faz mal. E assim vai. É a mensagem de João Batista, é a mensagem de Elias, é a mensagem de William Branham, é a mensagem de Eliseu. O que você acha que João Batista fez quando ele viu Herodias lá? Rapaz, não é lícito estar com a esposa do teu irmão, rapaz. Herodias não gostou daquilo, né? E Herodias significa, a mulher na Bíblia quer dizer igreja. Jezabel não gostou da pregação de Elias, mandou matar. Quem que vai perseguir nós aí? Não vai ser a própria igreja? Vai ser a própria Jezabel que vai se levantar, irmãos. Vai pensar que é lá, ou fulano, beltrano, ou ciclano. É a própria igreja. Não, vamos matar esse homem, eu quero a cabeça dele aqui no prato. Aí colocou a filha dela a dançar. O diabo dá um jeitinho de entreter, né? Ele dá um jeitinho de tomar você pela palavra. Não digo você é uma maneira de expressar, mas dá um jeitinho de fazer a pessoa se entreter lá, né? Com alguma coisinha, se empolgar e falar qualquer coisa, e o diabo, pá, essa aí sim. Orei, se empolgou lá e falou a palavra, pede o que você quiser. O diabo faz uma dancinha lá e a pessoa se empolga e... Esse negócio é bom, esse brinco é bom. E às vezes você está, colocando a cabeça do profeta num prato. A mensagem, né? Deixando de lado a mensagem. Tinha que ser uma escola hoje aí, irmãos. Daqui a pouco chega a mensagem lá. O rei tem que cumprir a palavra. Mata o profeta.
cabeça de João é decapitada, e fica por ali, né? Mora o assunto, e assim Jezabel também. Sabe aquelas coisinhas que a esposa fala? Que às vezes o marido está tentando resolver um negócio, resolver alguma coisa. E a esposa, tu acha que vai dar certo? Será que vai dar certo? Tu não acha que devia ser assim? Tu não acha que devia ser? Assim estava Jezabel. Tu acha mesmo? Olha quantos profetas aí profetizando para ti que está bom. E você vai escutar Micaías, vai escutar Elias? Não sei não, viu, Acabe? Eu acho que você não governa muito bem a tua casa. Não sei não, viu, companheiro? Não sei se você é um bom administrador. Eu acho que você deveria deixar as ofertas de lado, deixar os dízimos de lado e pagar aquela dívida que nós devemos. Vamos olhar para a necessidade. A maior necessidade que nós temos é a cura da alma, irmãos. E devagarzinho você vai deixando as coisinhas de Deus de lado. E a coisa vai entrando e vai esfriando, e você vai se distanciando do verdadeiro fogo do Espírito Santo. E daqui a pouco chega sábado, você nem sabe que tem culto, tem que avisar. Tem culto hoje, irmão. Mas disse o profeta, mas o verdadeiro cristão, 2 horas antes do culto, ele não vê as horas que aquelas portas se abram para ele vir louvar ao Senhor Jesus Cristo. Ele fica sapateando e vai para a sala, e vai para a cozinha, e eu, como não tenho cabelo para pentear, eu não me preocupo com isso, né? Mas fico sapateando. Eu gosto disso, irmão, e pode me chamar de santo rolador, religioso, do que você quiser, pode começar agora. Isso não vai me atingir, não vai, nem um pouco, porque tem algo dentro de mim, irmãos, que é maior do que a crítica. Tem algo dentro do meu coração que é muito maior do que você pode falar. É aquela fontezinha que está borbulhando, que está dando glória a Deus. Quem que disse hoje ali de manhã? E vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. A prova vem e o camarada começa, veja, mas eu paguei meu dízimo esse mês aí. Eu dei oferta, a oferta foi graúda. Eu paguei, eu fiz isso, e começa a reclamar, mas nós temos que passar pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aleluia porque a luta continua, né? O bom Israel falou hoje de manhã, né? Aleluia porque a luta continua. E isso é verdade, irmão. Nós não vamos nos acomodar, irmãos. Não podemos nos acomodar de vir aos cultos no domingo, no sábado, e apenas ouvir um bom sermão do pastor ou do pregador. Não, não é isso que eu quero plantar aqui, não. Eu quero plantar a presença do Espírito Santo. Eu quero plantar aquela velha e primitiva igreja do Deus vivo, que não precisava vir um homem lá de outra cidade para movimentar as águas. Pedro e João na casa da Porta Formosa lá. É esse evangelho que nós temos que ter. Nós vemos homens não criticando, Deus me livre disso, não quero esse espírito. Mas tem a mensagem, e tem um bom sermão, e pregam polido. Mas quantos homens já graduados nessa mensagem e acabam caindo por um outro lado? E você olha para a igreja ainda não teve aquela real experiência com Deus. Aí João e Pedro passando pela Porta Formosa escutam um barulhinho de um copo batendo umas moedas dentro. Aquilo atrai a atenção de Pedro e João, e olharam e viram aquele homem aleijado. Dá uma moedinha aí. Dá uma bênção aí. Eu preciso de uma palavra, dá uma palavrinha para mim aí. Olharam a necessidade, mas ele estava pedindo algo, e aquele algo não era o que ele precisava. Às vezes viemos no culto pedindo algo que nós não precisamos, nós precisamos de outra coisa. Ele estava pedindo moeda, mas ele precisava era de cura. Estamos precisando de bênçãos, mas o que precisamos é testificar, e não só isso, confessar as nossas falhas. Pedimos perdão, queremos na igreja ser abençoado, mas nós precisamos pedir outras coisas também.
aquilo que há de há mais necessidade em nós. E Pedro e João olharam para ele e disseram: mas ele não está precisando de moeda, não. Ele está precisando ser curado, esse homem. Aí Pedro confessou, né? Fez a sua confissão: olha, eu não tenho prata nem ouro, meus bolsos estão vazios, homem do céu. Parei de pescar e vender os peixes, mas uma coisa eu te digo: eu recebi algo lá no cenáculo. Eles me chamaram de embriagados, eles me chamaram de bêbados, disseram que eu estava bêbado às 9 horas, tinha me embebedado com vinho, mas eu vou te mostrar que não era vinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue a tua cama e anda, homem. Aquele homem levantou, 40 anos já naquela situação. Diga, meu irmão, o que você está precisando é prosperidade? Não, nós já temos demais. Dinheiro? Não, nós já temos demais. Carro novo, todo mês está vindo chave aqui para nós orar. Mas o que nós precisamos realmente é uma experiência experimentada com esse verdadeiro Espírito Santo. É uma experiência experimentada com esse verdadeiro Espírito Santo. Esse Espírito Santo que não vai nos levar para um copo de cerveja. Esse Espírito Santo que não vai nos levar para adulterar contra a esposa. Esse Espírito Santo que não vai nos levar para uma boate. Mas o Espírito Santo que vai nos trazer para a vida eterna, para a palavra, para a voz do último dia. Aleluia! É desse Espírito Santo que a igreja precisa. É desse movimento que nós precisamos. É de homens e mulheres que não importa onde estão. Homens e mulheres que se reúnem em um porãozinho batido a chão. Levantem suas mãos para o alto e comecem a orar e dizer: nós queremos mais do Espírito. Nós estamos enfadados, irmãos. Entre aspas, não é uma crítica, não é uma zombaria isso, mas nós ouvimos tantos sermões daqui, irmãos, nós ouvimos tantas pregações e mensagem e escola dominical, e falando dos erros, e falando do pecado, e falando de tantas outras coisas que precisamos acertar, mas chega de ouvir, vamos praticar, vamos pôr em ação. Sair da nossa poltroninha de acomodismo, irmãos. Parar de se preocupar com as vestimentas, se eu estou passado hoje, se a minha gravata combina com o meu sapato. O profeta disse: eu quero saber se a minha experiência combina com esta palavra. No sábado eu vou com relógio, no domingo eu vou com outro sapato. Não é isso que nós queremos viver o que esta palavra diz. Aleluia! Mas estamos perdendo muita primogenitura por causa de um prato de lentilha. Um pratinho de lentilha porque estamos com fome, mas esta fome não é de coisas naturais, não esqueçam isto. Esta fome é uma fome espiritual da palavra de Deus, e quem pode saciar é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz: aquele que tem fome e sede de justiça, eles serão fartos. Eu estou com fome, eu estou com sede desta palavra, e precisamos desse Todo-Poderoso para nos fartar, para nos saciar, para que assim possamos sair daqui saciados, irmãos. Vamos nos pôr de pé, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluias, aleluias. Eu preciso cumprir todas as escrituras, toda a palavra em minha vida, Senhor. Agora eu quero levar você a pensar comigo: o teu passado foi bom? Não, o meu também não. O meu passado não foi nada bom. Nosso passado não foi nada bom, irmãos. Se nós começarmos a olhar para trás, nós vamos bater no poste.
Vamos parar de olhar para trás, o que aconteceu ou deixou de acontecer. Vamos começar a olhar para frente, porque é para frente que nós temos a nossa promessa. É para frente que nós temos a coroa de vitória. É para frente que nós temos um céu. É para frente que nós temos o Espírito Santo. Ele disse: não quero que vocês fiquem aqui. Eu quero que vocês vão a Jerusalém, porque lá do alto vocês vão receber o Espírito Santo. Eu não quero que vocês fiquem impregnados como religiosos. Não, eu quero que vocês busquem incessantemente esse Espírito Santo. Na quarta-feira antecedente da reunião de JM, eu disse para os jovens, eu gostaria que todos estivessem aqui. Eu disse: jovens, não faça desse EJM só mais um EJM. Eu disse para eles: não façam dessa reunião só mais uma reunião. Não, faça a reunião. Faça dessa reunião uma marca, uma estaca. Não faça desses cultos só mais um culto, mas que cada culto que você vier e entrar por aquelas portas, não seja só um culto. E não venha só porque você faz alguma coisa na igreja. Não, venha para adorá-lo, venha para exaltá-lo, venha para engrandecê-lo, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. O Ariel aqui sem Deus é apenas uma colherzinha cheia de pó, ambulante por esse mundo. Mas Deus está aqui, irmãos, e é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser exaltado. Deus pôs essa torre forte chamada Tabernáculo Erechim aqui na cidade de Erechim para anunciar este evangelho, irmão. Mas você também é esta comunicação. Você que comunica a mensagem. Não é só o pastor, não é só o obreiro. Você vai comunicar esta mensagem através do teu testemunho, através da tua vida, através por onde você anda ou está. Você é esta mensagem. Você não precisa esperar o pastor começar a orar. Você tem liberdade, você está na casa do Pai. E quando um filho chega na casa do Pai, ele tem liberdade, ele vai lá, abre a geladeira. E o pai não fica bravo, ele diz: ó, pode comer o que você quiser aí, filho. O que você tem necessidade aí, jovem? Você quer mais do Espírito Santo? Então abra a geladeira do Espírito Santo nesta noite. Você está na casa do Pai. Você sabe que você tem acesso. Você quer perdão pelos teus pecados? Abra a geladeira, Ele tem perdão. Ele tem uma partilheira cheia de bênçãos extraordinárias. E Ele pode fazer um paradoxo em sua vida. Paradoxo quer dizer extraordinário, inacreditável, porém real. Tem mais alguém que quer acompanhar essa irmã aqui no altar? Eu não vou insistir com você, irmão. A pregação foi falada, a mensagem foi falada. Mas se você deseja colocar aqui aos pés do Calvário, eu nem vou orar por você por imposição de mão. Você mesmo vai descarregar ao pé da cruz aqueles pecados, aquelas imundícias que você fez quando estava distante dos teus irmãos, quando estava distante dos teus pais, quando estava distante da igreja. Você vai largar isto ao pé da cruz. Diga: Senhor, eu não tenho cumprido, quem sabe, com toda a palavra. Eu tenho vindo à igreja, eu tenho pagado meus dízimos, tenho dado minhas ofertas, mas eu sinto que tem algo que eu preciso fazer mais. Venha, venha enquanto a porta ainda está aberta. Venha enquanto ainda tem um sangue no propiciatório. Venha enquanto Deus ainda está falando.
Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o meu orgulho descer comigo e se misturar. Como disse o profeta, você não precisa de William Branham, você não precisa de Os Borvert, você não precisa de Oral Robert, você não precisa de Billy Graham, você precisa é do Espírito Santo, você precisa é do Espírito Santo. Nós precisamos para vencer as barreiras de Satanás. Casal, família, jovem, nós precisamos desta torre forte que é o Espírito Santo. Estou comendo desse pão. Aleluias. E para você, irmão, para você, jovem, para você, irmã, que dobra os teus joelhos e não consegue mais sentir a presença de Deus, que aqui na igreja você sente, mas ao chegar em casa, aquele desânimo, aquela tristeza, aquela agonia, aquela depressão vem de novo. Venha, larga aqui no altar. E aquele espírito de murmuração, aquele espírito de fofoca, aquele espírito de falar mal, venha, largue aqui. Fechem os olhos todos vocês, irmãos, todos com os olhos fechados. Eu não me importo se o diabo aponta alguém para mim e dizer: aquela pessoa está cheia de pecado, aquela pessoa está cheia de imundícia. Eu sei que um sangue que tem no propiciatório, ele ainda está ali para interceder pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Você se imagine como um filho agora dizendo: papai, eu risquei a parede, papai. Eu não administrei a caneta, papai. Mas este grande papai do céu está dizendo: eu posso solucionar, se você for sincero, se você for sincera. Você quer perdão, jovem? Você quer misericórdia? Você quer que Deus apague esta mancha que está na parede da sua alma? Aqui tem um sangue, eu posso colocar pelo poder do sangue de Jesus Cristo uma gota deste sangue carmesim em sua alma. O profeta um dia disse: Senhor, o que eu vou fazer? E Deus disse a ele: eu não sei, eu estou esperando o que você vai fazer. E você às vezes fica pensando: Senhor, como vou me livrar disto? Como vou me livrar desse espírito de murmuração? Como vou me livrar desse espírito de adultério? Como vou me livrar deste espírito de fornicação? Ele vai dizer: eu só estou esperando você tomar uma decisão. E isto eu não posso fazer por você, isto o líder de cântico não pode fazer por você, isto a igreja não pode fazer por você, isso é você que tem que fazer por você mesmo. Agora vai de você examinar qual é o valor que você tem, que valor tem a tua alma, irmão. Eu quero convidar aqui nesta noite dois obreiros que senti no coração, não vou dar o nome, mas que senti no coração, e querer vir pôr as mãos sobre essas pessoas e libertá-las, em nome do Senhor Jesus Cristo. O altar está aberto, venham, irmãos, não sejam tímidos, venha, obreiros, venha. Se Deus te colocou no coração, venha. Vamos libertar esses nossos irmãos. Eles querem libertação, eles querem perdão, eles querem salvação, eles querem cura, libertação, eles querem tudo. Deus tem para dar. Pode a porta fechar, vamos orar, irmãos, e a minha alma chorar,
mas estou comendo. Entra para dentro deste Santo dos Santos. Do pão vivo. Saia do átrio exterior, saia do lugar santo, porque ali o temporal ainda pode atingir, que ali o raio ainda pode pegar, mas nesse lugar santo dos santos, nada pode te atingir. Chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem ar, como estrelas errantes na negrura das trevas. Não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Aleluia! Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Se alimentar, não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus. Estou comendo deste pão, ele é a salvação, o seu nome é Jesus.
Ele é esse pão vivo. Oh, Ele é este pão vivo maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está chamando os jovens, irmãos. Ele está chamando os jovens para ter uma experiência. Tem pessoas tendo experiência com o Espírito Santo aqui no altar. Eu sei o que se passa pela tua cabeça. Você vai dizer assim: o diabo coloca em nosso pensamento, o que a igreja vai pensar? Então quer dizer que você está mais interessada no que os outros vão pensar. Não estamos interessados no quão vil você está, no quão pecador você se tornou. Estamos oferecendo algo que pode sarar. Estamos oferecendo algo que pode curar. Estamos oferecendo algo que pode perdoar. Estamos oferecendo algo que pode deixar os teus pecados como escarlata se tornarem brancos como a lã. Essa é a igreja primitiva, irmãos. Não posso viver. Eu não posso, eu não consigo mais. Muito tempo longe de Jesus, agora eu não consigo mais viver sem Ele. Não posso viver sem teu pão. Senhor Deus e eterno Pai celestial, te damos graça por esta tão preciosa presença. Te damos graça pelo mover do Teu Espírito Santo, Senhor. Te damos graça que o Senhor se fez presente, Senhor. E nós podemos sentir esta unção. Eu posso sentir a Tua presença, Senhor. E estamos tão agradecidos, Pai, pelo Teu mover no nosso meio nesta noite, Senhor. Deus, e que isto não venha a ser só mais um culto, mas que esta estaca que cravamos nesta noite venha abrir as portas do céu para nós, Senhor. E que aquele véu que está rasgado de alto a baixo, que pelas Tuas misericórdias possamos ter acesso. Nós queremos abraçar o Teu sobrenatural. Nós queremos estar comendo do pão vivo. Queremos estar ali onde a glória Shekinah está. Conceda isto à Tua igreja, Senhor.
e que possamos juntos em unidade se mover para dentro deste véu e nunca mais sair dali, Senhor, e nunca mais se mover dali. Oramos por estes pedidos de oração, Senhor, e que estas vidas sejam abençoadas, sejam curadas, libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Aleluia, louvado seja Deus. Você está agradecido a Ele? Você daria uma salva de palmas em agradecimento ao Senhor? Ele seja adorado, Ele seja engrandecido, e o seu nome seja exaltado. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.